Olá pessoal, vamos a mais um boletim Seu Pasto é Lavoura. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da importância da calagem para os nossos sistemas pastoris. Então a gente ouve muitas pessoas falando que não é necessário fazer a calagem, a correção do solo quando a gente está implementando pastagens ou quando a gente já tem uma pastagem cultivada. Na verdade, o que acontece é que as pessoas acham que as nossas plantas forrageiras elas são muito adaptadas a solos ácidos e que não precisam de teores bons de cálcio e magnésio para se desenvolver. Embora as nossas plantas forrageiras sejam plantas um pouco mais rústicas, principalmente quando a gente compara com as lavouras, isso não significa dizer, em hipótese alguma, que não é necessária a calagem, a correção do solo, para que a gente possa ter uma melhor produtividade nos nossos pastos. Portanto, fazer a correção do solo, fazer a calagem é importante para que a gente tenha aumento na produtividade e para que a gente consiga conservar essas nossas áreas de pastagens com boa produção, para que a gente não tenha declínio de produção ao longo do tempo. Então, o recomendado é que a gente faça uma análise de solo, que a gente veja uma pessoa para fazer essa coleta de análise de solo para a gente. É importante que a gente faça uma análise de solo honesta, ou seja, que a gente faça a coleta corretamente, na camada de 0 a 20 centímetros, para que a gente possa, de fato, conhecer qual a necessidade de calagem dos nossos solos. A maioria dos solos no Brasil são solos ácidos, que apresentam baixos teores de cálcio e magnésio. Um outro problema que a gente tem também é o fósforo, mas sobre o fósforo a gente pode falar num outro momento. Então, diante do resultado da análise de solo, se a gente observar que a gente está com pH muito ácido e que a gente tem baixa saturação por base, que a gente tem baixos teores de cálcio e magnésio, a calagem vai se fazer necessária. Mais uma vez, eu reforço para vocês, é importante que a gente faça a calagem de acordo com o critério da análise de solo. Não adianta a gente usar a análise de solo do vizinho, não adianta a gente jogar 3 toneladas de calcário, porque todo mundo joga esse valor, tá? O que é importante para a gente se balizar no resultado da análise de solo. Então a gente faz a análise de solo, o calcário deve ser incorporado ao solo no momento em que a gente vai fazer essa calagem. Se a gente for fazer uma correção em cobertura, a gente não vai ter como fazer a incorporação desse calcário, porque os nossos passos já estão implementados. Então a gente pode fazer essa calagem em cobertura, mas sabendo que o resultado vai ser um pouco mais lento do que quando a gente faz essa calagem incorporada. Por quê? Porque o calcário ele tem baixa mobilidade no solo. E essa baixa mobilidade dele a gente faz, tem a necessidade que se tenha água para poder reagir. Então, quando a gente faz a calagem em cobertura, o resultado ele não é tão rápido, tão imediato, como quando a gente faz esse calcário incorporado. Então, é importante que o calcário tenha água para sua reatividade. Por isso que a gente não recomenda que a gente faça calagem e logo imediatamente a gente faça semeadura ou adubação fosfatada. A gente tem que dar um tempo para esse calcário reagir. Portanto, é importante que a gente dê um tempo aí de 60 a 90 dias, antes a gente faça a calagem 60 a 90 dias antes e só depois a gente faça o plantio juntamente com a adubação fosfatada. É proibitivo, gente, a gente colocar o calcário junto com o adubo fosfatado, tá? Porque você vai perder muito seu adubo fosfatado se você fizer isso. Então é importante que o solo já esteja corrigido, condicionado com calcário para ele depois receber então o fósforo e a semente. Então a calagem ela é muito importante para aumento de produtividade e também para conservação do solo. Cada estado vai ter o seu manual de recomendação, então é importante que você utilize o manual de recomendação de calagem e adubação do seu estado para que você tenha a dose correta para utilizar no seu pasto, para utilizar na sua fazenda, na propriedade. Então, qual é a grande dica em relação à calagem? Fazer a análise de solo, fazer a calagem de acordo com aquilo que foi colocado na análise de solo, respeitar a exigência da planta forrageira, porque cada planta forrageira vai ter uma necessidade de saturação por base. Por exemplo, as braquiárias são menos exigentes em fertilidade, então as doses de calcário para elas vão ser menores do que aquelas de pânico, por exemplo, o mombaça, o zúrio, o miag. Tá? Então é extremamente necessário que você conheça a necessidade da sua planta para que você possa, então, ter em mãos essa recomendação. E de posse disso, faça a incorporação do calcário, uma camada de 0 a 20 centímetros. É interessante que a gente faça essa incorporação para a maior reatividade do calcário. E quando começar a chover, esse calcário vai iniciar a sua reação, elevando o pH, melhorando os teores de cálcio e magnésio, aumentando a saturação por base, deixando seu solo mais pronto para receber a semente junto com a adubação fosfatada.
Tá? Então, calagem não é luxo, calagem é necessidade na maioria dos pastos do Brasil. Então, é importante que a gente faça a correção de solo para que a gente possa aumentar, né, o nosso nível de produtividade, para que a gente possa aumentar a nossa lotação e, mais do que isso, para que a gente possa manter nossos solos cobertos e livres de plantas invasoras. Espero vocês no nosso próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.